verão tá chegando, em previsão de dias quentes, garotada em casa, momentos de lazer e as crianças querem o quê? Diversão. E quem tem piscina em casa, claro que a garotada, a criançada quer ficar na piscina o tempo todo. É uma beleza esse momento de lazer, mas nós que somos responsáveis temos que ficar de olho, muito de olho, porque é muito perigoso, né? Quem tem piscina em casa. Hoje eu trouxe uma informação para vocês que acende ainda mais o alerta. A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático divulgou esses dados em 2019. O afogamento é uma das principais causas de morte entre crianças, ficando em segundo lugar na faixa etária ali de 1 a 4 anos e em terceiro de 5 a 14 anos. Por isso a gente vai falar agora sobre este assunto com a Marlana Kusama, que é pediatra, médica pediatra. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Ver Mais, para a gente fazer um alerta desse tão importante, porque a gente tem que ficar de olho nas crianças a todo instante, né, doutora? É verdade. Boa tarde a todos. Obrigada, Flávia, pela oportunidade de falar sobre um assunto que é tão importante nessa época do ano, né? Não só nessa época, a gente mora numa região um pouco quente, então o uso de piscina, a parte aquática está sempre presente nas nossas vidas, né? E como que a gente pode agir se caso acontecesse um afogamento? Porque acredito que deva dar um desespero, não consigo nem imaginar o que fazer nessa hora. Isso. Então, a gente, no caso de não ter um profissional de salvamento onde você esteja, né, em caso piscina doméstica, às vezes acontece afogamento em banheira, baldes, né, a gente usa várias piscininhas, né, caseiras, então a gente pede para colocar a criança numa superfície rígida e fazer a famosa respiração boca a boca. No caso dos bebês, você cobre toda a via aérea dele, e faz as respirações, né, cobrindo toda a parte respiratória do bebezinho. Então, você faz as respiratórias. No caso, põe a cabecinha um pouquinho para trás, posiciona ele, cobre a via e faz o assopramento, né, na bochechinha. No caso das crianças maiores, a gente já pede para fazer as massagens cardíacas juntos, né, com os braços retos. Eu vou demonstrar aqui um pouquinho, com os braços retos, fazendo as compressões em cima da criança. E às vezes as crianças vão crescendo, né, doutora, e a gente vai ficando assim com mais confiança. Mas para você deixar uma criança sozinha, assim, numa piscina, você tem que ter bastante confiança que essa criança saiba nadar, né? Com certeza. Não só piscina, o mar também, sabe? A gente teve a situação lá em São Paulo, né, que foi bem trágica, de uma criança de 4 anos que faleceu há mais ou menos um mês atrás, né, que os pais perdeu um pouquinho da visão. Ele estava brincando com a menininha, o pai foi brincar e a mãe, né, ele foi devolver a criança para a mãe, e aí o menininho foi brincar com a menininha e perdeu, já tinha se afogado, sumiu por alguns dias. Então eu acho, gente, que todo cuidado é pouco. Tem que ter a visão, a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças, mesmo em piscinas rasas, sabe? Porque as crianças brincam de imergir, né? De fazer a brincadeira de prender a respiração, e ali ela pode se afogar também. E às vezes mergulhar é a brincadeira predileta, né? Ficar pulando na piscina. Quando meu filho está com os amigos, assim, eu tenho pânico, porque sempre surge aquela brincadeirinha de um empurrar o outro, é perigoso também, né? Nossa, super perigoso, não só com afogamento, escorregar, bater cabeça, e às vezes eles mesmos, né, saem correndo na euforia, escorregam sozinhos e se machucam. Então, o que pode ser uma brincadeira, isso pode estragar uma família, né, pode ser um desastre. Então, eu tenho muito medo das crianças assim que correm na borda de piscina, em decks que são mais úmidos, né, que ficam por mais tempo úmido. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com esses tipos de brincadeira. Até mesmo escorregador, sabe aquela coisa de um descer seguidinho do outro, assim? Sim. Então tem que tomar muito cuidado. E com relação às boias ou coletes, tem algum assim que é mais indicado para as crianças que são menores? Tem sim. Aquele colete que pega toda a parte do tronco.
tanto o colete, que é um coletinho, e tem um que é um colete com os bracinhos. Pena que eu não tenho aqui para demonstrar, porque as minhas já estão maiorzinhos, né? Mas é um que é um coletinho salva-vida, esses que às vezes a gente vê em barcos, né? Só que próprio para criança. A gente sempre tem que tomar muito cuidado e muita atenção nas embalagens com a altura do seu filho e o peso que ele tem, porque tem que ser um colete proporcional ao corpo dele. Ah, porque tem um que sobe assim, né, e acaba dando uma agonia aqui no pescoço da criança, né, doutora? Isso. Porque provavelmente é um colete maior para aquela criança. O colete normalmente ele se ajusta certinho. E essas boias redondas também, né? Tem que ficar bem atenta. Tem um vídeo que circula de um acidente que aconteceu faz um tempo já, que a criança foi para frente e a responsável não viu e a criança se afogou na boia. Foi, isso mesmo. Até porque às vezes eles acontecem de virar, né? Eles viram pelo peso do corpo e aí a criança fica para baixo. A gente tem muito acidente com isso, Flávia, de balde dentro de casa, produto químico, sabe? Às vezes a gente está limpando a casa, vem um bebezinho engatinhando, né? E sem querer ele vai se apoiar no balde para levantar, entra no balde. Então a gente tem muito acidente doméstico de balde limpando a casa. E agora, nessa época que a gente lava muito quintal, né? Quem mora em casa, quintal, vai no balde, tudo para não deixar a mangueira ligada. E aí acontecem também esse tipo de acidente, infelizmente. Nem quero contar que quando os meus eram pequenos, eu era muito neurótica. muito. Também, quem sabe, quem me conhece sabe. E sobre a proteção solar, né? Porque o sol está quente, a piscina acaba tirando o protetor muito fácil. A reaplicação deve ser feita de que forma? Bom, embora nas embalagens estejam escritas que vocês podem permanecer com o mesmo protetor, com a mesma aplicação por 6 horas, a gente já não recomenda, tá? A gente pede que a cada 2 horas de exposição solar, no máximo, seja reaplicado. Por quê? Porque a criança, ela não entra e sai da água, ela entra e permanece na água, ela transpira, fica ativa. E aí, não tem protetor solar que resista por mais que 2 horas ou muito menos 6 horas, né? Então, no caso de exposição solar, de praia, piscina, atividade física, gente, no máximo a cada 2 horas. A criança ficou um tempão na água, tira ela, bota ela na sombra, mais 15 minutinhos, não vai fazer mal a ninguém. E sempre as roupinhas, eu sou apaixonada pelas roupinhas de praia. Uma última pergunta antes de encerrar. A criança comeu, depois de quanto tempo pode ir para a piscina ou para o mar? Essa pergunta aí é complicada. Porque a minha avó fazia terrorismo, que, meu Deus, se mergulhasse, ia morrer na hora. Eu faço também, tá? Eu acho que é melhor a gente pecar pelo excesso e continuar do que pela falta. Eu também. Sabe qual que é o problema, Flávia? O problema é a quantidade de comida que a criança come. E como eles, muitas vezes, por excesso da brincadeira, eles cansam e aí descoordenam essa coisa de prender a respiração com o mergulho, com a brincadeira, e eles começam a engolir água. E aí, numa dessas, ele pode engolir água e regurgitar. Então, neste problema, a gente pode ter um problema de vômito, broncoaspiração, afogamento. Então, por isso que a gente pede um tempo fora da piscina. Entendi. Mas depende do quanto a criança come, depende de como foi, né? É mais pela agitação mesmo, né? Uma siesta sempre é bem-vinda, né? Muito obrigada pela participação. Bom fim de semana. Obrigada a vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.